Bom, então vamos iniciar. Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo encontro da nossa série Neuro Sem Segredo, onde toda quarta-feira, pontualmente às 18h05, eu venho aqui para descomplicar os bastidores da neuropsicologia com uma linguagem sem termos técnicos, sem enrolação. O nosso compromisso aqui, quem estava no nosso primeiro encontro sabe que não é quantidade, mas é a qualidade que nós vamos entregar, principalmente para o público iniciante, que é a minha maior missão hoje, te encorajar a iniciar, e por isso eu estou trazendo essa série de encontros aqui de temas que eu acredito que de alguma forma ele que te empaca ali de começar e você nem mesmo se dá conta disso, achando que o que está impedindo você de avançar é teste, raciocínio clínico, enquanto que por trás disso eu venho percebendo que são muitas outras esferas, né? Então, no nosso primeiro encontro, na semana passada, eu já quis trazer um dado para te resguardar juridicamente o seu direito, quanto psicólogo, de fazer diagnóstico. E essa é a minha proposta, é o quanto de amparo e segurança eu puder te entregar, segurança baseado sempre em teoria, nada de achismo da minha cabeça, né? Mas eu justamente quero vir com essa pegada de te entregar essa segurança, porque eu vejo que é o que falta realmente para você ter coragem de iniciar. Se você está chegando por aqui e ainda não me conhece, eu sou Rafaela Campos, sou psicóloga, neuropsicóloga, especialista na infância e na adolescência, sou educadora parental e também professora e supervisora em neuropsicologia. Bom, então hoje nós vamos trazer sobre o diagnóstico ser desafiador, né? Mais do que isso, eu trouxe esse tema para justamente um primeiro ponto, te mostrar que você não está sozinho. E por que disso? Porque ao longo das minhas supervisões algo tem me marcado muito em uma aluna em específico que me trouxe que achava que diagnóstico, neuropsicologia é para pessoas que têm um dom ou para pessoas escolhidas. E isso me marcou bastante porque não é. Por mais desafiador que seja, e aqui eu linkei 8 pontos que eu vejo que mais faz sentido, sendo eles 4 culturalmente falando, que faz esse diagnóstico ser desafiador, mais 4 pontos também que é mais do manejo profissional, mais ali da sua expertise. E por que disso? Porque eu quero te mostrar que, apesar de ser desafiador, ele é possível para quem está comprometido. Então, a neuro não é para os escolhidos, é para os competentes, que estão ali decididos a se esforçar, a se dedicar, é um processo moroso, mas não são para determinadas pessoas, mas sim para todas aquelas que desejam ter compromisso, certo? Recadinhos antes de começar. Durante a minha fala eu vou manter os comentários desativados, como no primeiro encontro, para que a gente mantenha uma certa organização e o foco todos no mesmo conteúdo, né? Eu comentei a minha dificuldade aqui de não ter um suporte visual, né? Que a gente não consegue espelhar, isso me dificulta, então vamos manter essa organização, mas assim que finalizar a aula, a live, eu vou abrir uma caixinha lá nos stories para você colocar a sua dúvida, caso tenha sobre o tema, mas também ficarei muito feliz se você puder contribuir com o feedback de algo que você tenha aprendido e também sugestões para seguirmos aí com os nossos encontros semanais para desvendar a neuropsicologia, tá bom? Eu vou desativar aqui então, ok? Os comentários estão desativados. E vamos então direto ao tema. Lembrando que ao final, se você também quiser acessar o material que eu preparei bem organizadinho com tudo aqui, eu acredito muito, né, nesse suporte visual das coisas, não só da fala. Eu vou te mostrar como você pode receber isso aqui no final da nossa aula, Bom, então, sim, psicólogo está amparado juridicamente para fazer diagnóstico. Sim, diagnóstico em saúde mental é desafiador. Você não está sozinho. Ontem no quiz que eu fiz nos stories, na enquete, 74% das pessoas que responderam considera que o diagnóstico é desafiador e 0%, ou seja, não tivemos nenhum voto que considerasse que o diagnóstico é algo tranquilo, não é nem um pouco desafiador. Então você não está sozinho, não é só com você que isso acontece.
Mas ele acontece por N motivos, que eu trouxe 8 para linkar aqui com vocês, e acontece comigo, acontece com você que está iniciando, acontece com outro neuropsicólogo, mas o que vai mudar aqui é o seu conhecimento antes de mais nada, porque nós só mudamos aquilo que conhecemos. Nós só mudamos uma fragilidade a partir do momento que reconhecemos que aquilo é uma fragilidade, certo? Então vamos lá. O primeiro ponto que eu acredito culturalmente falando ser o mais desafiador para nós, por trazer uma carga, abrir brechas, né, para questionamentos, enfim, é o fato de que os diagnósticos em saúde mental nós não conseguimos mensurar, quantificar como se faz, por exemplo, uma fratura de um braço, que você faz um exame de imagem e comprova que aquele braço ele está quebrado. Não há questionamento. Eu estou vendo, o outro está vendo, o profissional está vendo que está quebrado. Tem uma imagem que prova isso. Ou não, é uma diabetes. Você também tem a possibilidade de fazer um exame laboratorial e a partir de um quantitativo de X, aquela pessoa está, então, com o diagnóstico de diabetes, né? Em saúde mental, nós não conseguimos mensurar dessa forma, o que abre brechas para um questionamento. Existe mesmo, não sei não, eu acho que isso é da indústria farmacêutica, eu acho que o pessoal está inventando demais. Por quê? Quando a gente está falando da atenção, nós não conseguimos, apesar de sabemos do ponto de vista da neurociência que de fato regiões no sistema nervoso central, no caso aqui, né, principalmente as regiões pré-frontais que controla essa seletividade da atenção, ela é menos mielinizada, ela é menos madura do que se a gente pegar um cérebro que está perfeitinho ali dentro dos construtos da atenção. Mas isso não é possível mensurar, entende? Então se torna desafiador por conta disso, porque a gente já tem um primeiro impasse de abrir brechas para um questionamento. Mas apesar de não termos esse amparo de conseguir bater uma foto e ver a atenção funcionando, não é possível eu ir lá no laboratório, tirar um sangue e ver a inteligência do paciente funcionando, nós temos os recursos, né? Na avaliação neuropsicológica nós utilizamos os testes padronizados. Quando estamos iniciando, temos uma expectativa, até eu entendo que para aliviar um pouco dessa insegurança, né, de que você procura um suporte, qual é ele que seja, para te resguardar aí nesse diagnóstico. Então acabamos que ficamos com muitas expectativas em cima do teste. O teste ele é muito necessário, mas aqui eu quero te orientar que não é ele quem vai te dar esse diagnóstico. Não existe teste no mundo, por melhor que ele seja, que ele vai te mostrar desse jeito que eu falei aqui, que ele vai te mostrar certinho, olha, tem prejuízo da atenção, viu? É diagnóstico de TDAH. Não há isso. Nós temos excelentes testes, por falar aqui, os padrões ouro, enfim, mas ainda assim é um dos recursos que nós temos para se fazer o diagnóstico, porque confiar apenas no teste, com esse intuito de ter essa correlação direta de teste, diagnóstico, exame de sangue, diabetes, exame de imagem, fratura, não vai funcionar aqui. É um erro muito grande. Então você vai ter que se basear nos seus testes, porque sim, os testes também, eles não foram feitos de maneira aleatória. Não foi uma pessoa quem foi lá e escolheu que se a paciente Maria, de 14 anos, tiver 113 acertos no BPA, para quem não conhece o BPA, é um teste de atenção, que ele avalia 3 tipos de atenção. Que se ela tirar 113, isso quer dizer que está tudo bem, aleatoriamente. Não, houveram-se estudos e estudos com números e números de amostra para entender que pessoas de 14 anos, a 50% da população consegue fazer X acerto. Se a Maria, a sua paciente, ela não alcança essa quantidade de acerto, ela é uma minoria da população, tem algo de errado com ela. Não é o normal esperado de acontecer e não é de forma aleatória. Os estudos mostram que aos 14 anos o cérebro desenvolveu o suficiente para ter tantos acertos e tantos erros.
Só a Maria ter mais erros que isso ou menos erros que isso, ela está numa minoria. Ela tem que chamar a atenção. Ela está acontecendo alguma coisa que não é o típico, não é o frequente ali de acontecer. E além disso, essa padronização, inclusive, ela permite uma fidedignidade do processo avaliativo, porque padroniza-se uma medida. Então, isso acontece muito com o WISC-4. Quem conhece o WISC-4 é um padrão ouro de inteligência da infância e da adolescência. É o melhor teste de QI que nós temos no mercado hoje, que ele é composto de 15 provas. Na discrepância, muitos alunos chegam para a supervisão entendendo que a discrepância ela é definida pelo olhar subjetivo do avaliador. Então, eu olho e acho, não, essa memória com essa velocidade aqui está muito discrepante, então existe uma discrepância. Não, eu acho que não está tão discrepante, então não tem uma discrepância. Não, jamais é assim que funciona. Existe uma tabela para te mostrar que a frequência dessa discrepância, a frequência dessa diferença é o que vai marcar se é exclusivo de uma minoria e o seu paciente está nessa minoria, então é algo que tem que chamar atenção, não é frequente isso. Ou se não, é sim uma discrepância, mas é frequente, é 20% das pessoas, é 50% das pessoas, então é típico daquilo. E se a Maria for avaliada por mim, Rafaela, mas se ela for avaliada pela Joana, outra neuropsicóloga, vai existir uma fidedignidade, porque não é eu, Rafaela, ou ela, Joana, quem decide isso. Existe uma tabulação onde houveram estudos de amostra para você entender esse funcionamento. Então, acaba que nós temos esse recurso dos testes. Inclusive, uma curiosidade, quando você pegar um instrumento, procure analisar ali a amostra de estudos dele. Todo manual vem essa parte ali dizendo quantas amostras utilizaram, quantas pessoas, né, estiveram nesse grupo de controle para estudos. E aí tem testes que vocês vão ver que é centenas de pessoas, outros já é uma questão ali mais reduzida, mas a nível de curiosidade, porque é justamente isso, são as pessoas envolvidas no estudo daquele teste para trazer essa padronização. Mas volto a dizer que não é o recurso que vai fazer o diagnóstico, é todos os outros aspectos que nós temos dentro do processo avaliativo que vai chegar a um diagnóstico. Mas ele se faz desafiador nesse primeiro tópico, que eu considero culturalmente o que mais abre brechas para que consideramos isso desafiador, é justamente essa falta do parâmetro ali de um exame de imagem, um exame laboratorial, certo? Segundo ponto, que torna o diagnóstico em saúde mental desafiador. E esse eu vejo que, apesar de não ser do controle do neuropsicólogo, como outros pontos que eu vou trazer, ele pode ainda evitar, minimizar esse erro para que não seja tão desafiador, que é o seguinte: não existe sintomas exclusivos de nenhum diagnóstico. O que isso quer dizer? Que não existe um sintoma X para um diagnóstico Y. E isso falha muito para quem está começando, porque você costuma conhecer de um diagnóstico em específico, o TEA, vamos usar o TEA, né? O transtorno do espectro autista. E aí você começa a traçar ali na sua cabeça que toda dificuldade social é TEA, toda desatenção é TDAH. Como se fosse um gabarito que existe um sintoma X para um diagnóstico Y, e isso te leva a um erro gravíssimo, porque não existe sintoma exclusivo de nenhum diagnóstico. Vamos começar pela atenção. A atenção, ela não é exclusiva do TDAH. Não é porque a sua criança, o seu paciente vai chegar no seu consultório com a queixa de desatenção, de dispersão, que você já vai traçar um TDAH, fissurar naquilo, fechar aquilo, porque é aquilo, desatenção, TDAH. Erradíssimo. Na ansiedade, por exemplo, existe o mesmo quadro de dispersão. O TEA vai cursar com desatenção. O que mais? Transtorno de humor, depressão, bipolaridade, vai cursar com desatenção. Transtorno psicótico, alucinação, vai cursar com desatenção. Então isso vira uma bola na cabeça, né? Não ter isso. Lindo seria. Desatenção exclusiva de TDAH.
impulsividade exclusiva do TDAH, mas não é assim que funciona. O que vai mudar? A origem dessa dispersão. É isso que você, neuropsicólogo, tem que deixar seu testezinho lá na gaveta para a hora dele e vir atuar com a sua expertise, que é o quê? Investigação. A dispersão, ela vai acontecer em todos esses quadros que eu comentei, mas a origem, a frequência e a intensidade vai diferenciar de quadro para quadro, e nenhum teste vai te mostrar isso, mas a sua investigação, sua expertise clínica vai fazer você perceber a origem e conseguir fazer esse diferencial. Muitas vezes, e tem se tornado muito mais frequente, os médicos encaminharem para avaliação muito mais para fazer esse diagnóstico diferencial, porque nós passamos mais tempo com o paciente, nós temos maiores condições, né, de fazer esse diferencial. Se você não sabe fazer isso, você vai pecar. Então, o que acontece? Vamos usar o exemplo da desatenção. O TDAH, ele vai cursar com uma dispersão que ela é frequente e intensa em todos os momentos e em graus que mais ou menos mantém no padrão do indivíduo. O que isso quer dizer? Que ele, por natureza, ele tende a essa dispersão por qualquer estímulo a qualquer momento. Então, seja ele visual ou auditivo, esse indivíduo ele tende a dispersar constantemente. Então, a fala dos pais chega muito nesse sentido. É constante, você vai falar na escola, é a mesma coisa, é o tempo todo. Não importa se está no parque, não importa se é na aula estrutural, não importa se é na apresentação de final de ano. O Joãozinho parece que ele sempre está cursando com essa desatenção. Por quê? Ele tem áreas do cérebro ali, do controle da atenção, que elas são menos amadurecidas, elas são menos minimizadas. Como eu comentei, se pudesse tirar uma foto, a gente ia ver essa diferença acontecendo, né? Desculpa. E daí o que acontece? Ela é frequente, ela vai acontecer no seu consultório, em maior ou menor grau. Qualquer barulhinho, é muito comum os pais falarem assim, nossa, a escola falou que cai uma lapiseira lá no final da sala, acabou pro Joãozinho, aí ele já dispersa, aí ele demora a voltar, quando ele volta na tarefa ele não sabe onde ele tá. Existe uma frequência. Ele chega no seu consultório, existe essa dispersão acontecendo. Porém, ela na ansiedade, ela não vai se manter dessa forma frequente, constante. Ela vai se apresentar quando ele estiver diante dos contextos ansiosos. Aquilo que, de alguma forma, está trazendo esse desassossego para ele, que é a ansiedade, que ele está ali com o cérebro muito mais preocupado em lutar ou fugir, porque a ansiedade coloca o indivíduo, no ponto de vista da neurociência, nesse lugar, que é um cérebro preparado que foge, é novo, é ruim, é ameaçador, foge. O indivíduo ele não está com ativação de áreas anteriores aqui para prestar atenção. Ele está com as energias, com a atenção dele voltada para onde? Lutar ou fugir, porque é aversivo, é novo, é desconfortável para mim. E como que você vê isso no seu consultório? É muito comum a criança, vamos pegar o Cubos, né? O Cubos é a primeira prova do teste VISC-4, que é o teste de inteligência. É um indivíduo que você começa a fazer o Cubos com ele e ele começa a errar. Uns erros assim que te chama a atenção, você parte para o segundo item, erra também, e aí você volta, faz sequência inversa, e aí você já começa a pensar, é DI, né? É DI, porque não tá dando conta de fazer o curso, transtorno de desenvolvimento intelectual. Mas ao passar dos itens, então você fez sequência inversa, aí ele deu conta de acertar, aí você volta e vai lá pro item 4, aí ele acerta também, aí ele acerta o 5, e aí ele acerta. Na outra sessão, você começa a perceber isso de novo. Ele começa sempre errando, mas parece que depois ele fica na média. E você não entende muito bem esse padrão dele. Porque ele começa até a te dar um susto. Você fala, meu Deus do céu, não tá percebendo o erro. Mas no final, quando você vai corrigir, danadinho tá na média. É muito provável que o início da tarefa esteja trazendo desconforto para ele. E ali ele intensifica a ansiedade e rebaixa a atenção. Porque tá desconfortável, ele tá querendo fugir ou ele tá querendo enfrentar, mas o cérebro não tá querendo deixar. Mas depois que ele entende, depois que ele ameniza de falar, não, tô entendendo, isso aqui tá tranquilo, consigo fazer, ele vai reduzir essa ansiedade. E a atenção dele talvez volte
a funcionar. Entende que é no pico do desconforto que essa desatenção ela vai ficar mais evidente? Então você tem que observar o paciente de sessão para sessão quando você estiver desconfiando desses comportamentos. No TEA, a desatenção no TEA, essa dispersão, ela vai vir muito dentro do hiperfoco. Como eles têm essa tendência a ter hiperfocos ali em algum assunto de interesse, um interesse muito grande, um interesse que destaca, quando ele entra nesse foco, nesse hiperfoco, ele tende mesmo a capacidade de inibir os outros estímulos, sejam auditivos ou visuais. Então, de fato, a mãe vai chamar, ele não vai responder, vai acontecer alguma coisa aqui que ele precise captar, prestar atenção, ele não vai prestar, a professora vai estar explicando, ele não vai selecionar que ela está falando, porque ele está selecionando o hiperfoco, que é onde dá conforto para ele estar ali. Então vai acontecer muito mais dos pais te dizer, quando você, claro, né, investigar, que são momentos pontuais. E se os pais também não trouxer, é obrigação sua perguntar quando que essa desatenção ela é prevalente, ela é mais frequente. Os pais podem te responder que é sempre, que eles nem conseguem medir quando o Joãozinho não é disperso. Bom, então você já está percebendo que é um padrão meio que constante desse paciente. Mas às vezes essa pergunta vai fazer os pais trazer que, nossa, é quando ele está na televisão. Não adianta falar com ele, eu posso gritar com ele que ele não escuta. É claro, os pais trazem aí, eu brigo mesmo, porque é rebeldia, enfim, todas aquelas coisas. Mas percebe que ele também vai cursar com a desatenção? E pode ser que no seu teste de desatenção também ele vai ter prejuízo, mas a origem e o contexto que essa desatenção aparece, ela vai ser diferente. A mesma coisa os transtornos de humor. A depressão, ela rebaixa as questões não só de atenção, mas também a memória, porque é um cérebro que ele está muito mais ativado em outras áreas de preocupações, regiões límbicas, muito mais emocionais, da esfera emocional, do que em regiões de fato ali da memória, da atenção, desses processos que sejam mais cognitivos. E aí, de fato, o paciente ele vai apresentar dificuldade, a queixa no seu consultório será essa, mas você vai perceber e diferenciar nesses pontos quando você vai ali investigando mais. Então, recapitulando, não temos exame de imagem laboratorial, não temos sintomas X para diagnóstico Y, você faz isso na sua expertise clínica, nas suas observações, análises, entrevistas. Terceiro ponto, ficamos muito refém do relato dos informantes. Aqui, já é um ponto que eu acho que já não é tão cultural, e sim do profissional em si. Por quê? Vou explicar. Como nós dependemos desse relato dos informantes para se fazer um diagnóstico, porque, como eu falei, não é o teste quem vai te sinalizar. Bom seria, também queria que fosse, né? Fazia um TAPS, se deu, TDAH. Não deu, não é TDAH. Mas não é assim que funciona. Então, para além dos testes, você vai ter que contar com as entrevistas clínicas. E são elas que muitas vezes, na verdade, assim, 99% das vezes, é o que consegue amadurecer seu raciocínio de diferenciar transtorno de um simples atraso. Então, esse momento da avaliação neuropsicológica eu falo para todos os meus alunos e eu, Rafaela, falo para os pais dos meus pacientes. Esse momento aqui é o mais importante de todo o processo. Então, não deixe de se sentir à vontade, não deixe de falar nada. Se achar que não deve falar, fale assim mesmo. Se não for importante, eu, Rafaela, tiro aqui, mas não deixe de falar nada, porque eu não consigo, eu, neuropsicólogo, não consigo trabalhar sem material, sem informação. Contudo, esse discurso que vem para nós, ele pode vir enviesado. O que isso significa? Que ou pode haver uma supervalorização do diagnóstico, e nós temos cada dia mais de ter cuidado, porque infelizmente está se tornando um assunto muito exposto, né? Então hoje a pessoa responde ali no aplicativo aqui das redes sociais, aqui no vizinho, se você preencher 5 desses critérios, você tem TDAH. E aí, cada vez mais, as pessoas têm chegado no nosso consultório já com a certeza, porque ela leu alguma coisa, porque o vizinho falou, porque a amiga foi diagnosticada, porque o primo foi diagnosticado.
Então tem que tomar muito cuidado, porque se houver uma supervalorização nesse sentido, todas as respostas dessa pessoa vai te conduzir para um diagnóstico. Da mesma forma, quando há um medo extremo de diagnóstico, onde a pessoa vai te negar todos os sintomas, todos. Ela vai te negar tudo, porque ela tem pavor de receber aquele diagnóstico. Então, o discurso dela vai muito das expectativas daquele indivíduo. Só que aí eu vejo que entra uma questão aqui, porque você pode pensar, poxa, Rafa, mas então aí eu não tenho controle sobre a pessoa. Não, eu concordo que você não tenha controle sobre, né, o que a pessoa vai dizer, enfim, se ela vai mentir ou não. Eu, Rafaela, eu sou muito positiva, eu nunca acho que os pais, eles mentem de forma deliberada. Eu acho assim, pelo menos enquanto eu esgoto todas as possibilidades, eu sempre gosto de acreditar que eles estão errando porque não sabem acertar. Então você não tem controle sobre isso, mas você tem que desenvolver, e isso é desenvolvido, a pessoa não precisa nascer com isso, a sua expertise de fazer perguntas assertivas, porque serão as suas perguntas, a maneira como você faz uma pergunta, que você consegue ter uma resposta daquilo que você quer, né? Então, a sua habilidade de entrevistador, ela é muito importante aqui, para que esse diagnóstico ele fique menos desafiador, porque é nesse momento que você faz raciocínio clínico, entende? Então, entrevistas fechadas não vão funcionar aqui, porque eu já tive alunos que pensaram assim, então eu vou fazer uma entrevista estruturada, 100% fechada, porque é eu perguntando, né? Eu perguntando não vai enviesar. É erro, porque aí você deixa de ter informação. Aí eu brinco, né? Que é o neuropsicólogo delegado, né? Que a pessoa senta na sua frente e fica parecendo que tá interrogando ele, né? Eu acho que funciona aqui dentro da avaliação. Comigo, meus pacientes, não, jamais isso ia funcionar. Também o extremo não vai funcionar, de você fazer uma entrevista 100% aberta, que aí eu brinco que é o neuropsicólogo calango, que ele vai ficar 2 horas apenas balançando a cabeça, concordando com tudo. Seu paciente vai sair do seu consultório depois de 2 horas, você não faz ideia do que fazer com essas tantas de informação embaraçadas, e vai faltar informação, porque eles não vão te falar, porque eles não sabem as informações que nós precisamos, e vai virar um caos e seu raciocínio clínico vai ser desafiador e, se não, um desastre. Então, a entrevista, ela precisa ser semi-estruturada. A anamnese é um dos pontos que eu considero mais importante, volto a dizer, e também é um dos pontos que eu vou trazer aqui na série da Neurociência Segredo, mais pra frente, um encontro só para falarmos de anamnese, inclusive com essas perguntas que sejam mais assertivas, porque existem perguntas muito delicadas de serem feitas, mas que precisam ser feitas, né? Você não pode ter vergonha, porque senão vai te faltar essa informação lá na frente. Mas também nem tudo precisa ser dito de uma forma seca, né? De uma honestidade seca. Você tem maneiras de fazer as perguntas de uma maneira assertiva. Então aqui, terceiro ponto, faz o diagnóstico ser desafiador, mas eu, Rafaela, considero que aí já está no controle do neuropsicólogo reverter isso, ou pelo menos amenizar esse ponto para que esse diagnóstico ele fique menos desafiador, porque se você tiver informação assertiva, seu raciocínio clínico ele já tem 50% na anamnese. Inclusive, é na anamnese que nós levantamos hipótese diagnóstica. Não é depois que o paciente chega, não é no final do processo, é depois da anamnese. Não necessariamente as hipóteses que você tiver traçado, elas necessariamente vão se confirmar. Inclusive, eu digo muito isso para os meus alunos, não tenha medo quando você está iniciando de levantar hipóteses, trazer para a supervisão, porque eu, supervisor, tenho o meu papel de te mostrar, não, olha, fulana, você pensou nisso aqui, mas não encaixa aqui por isso, por isso, por isso. Você aprende. No próximo caso, você não erra aquilo mais. Não, você pensou nisso aqui, isso aqui faz sentido. Você sabe que você está acertando. Então, não tenha medo de levantar hipóteses depois da anamnese. Tenha medo de errar. Você não vai fazer de uma forma irresponsável de levantar 30 diagnósticos e fechar, né? Se você não tem expertise ainda para fazer esse raciocínio clínico. Mas eu te quero dizer que levantar a hipótese no início para trabalhar com ela ao longo do processo se faz depois da anamnese. E você só consegue fazer isso de forma assertiva se você tiver feito uma anamnese também de uma forma assertiva. Então, esse terceiro ponto é mais do controle do examinador do que culturalmente falando, ok?
Um quarto critério que eu pontuei aqui é o fato do paciente, às vezes, chegar para você não reconhecendo os prejuízos. E isso é muito comum. Na infância, é menos, porque você fica menos refém do discurso da própria criança. Você se baseia mais no discurso dos informantes, dos adultos, né? Mas um adolescente, um adulto, isso aqui pega muito e faz seu diagnóstico ficar desafiador. Existem certos quadros que a pessoa, de fato, ela não reconhece que existe um prejuízo, ou ao menos que ela precise de mudança. Então ela vai chegar no seu consultório e às vezes você vai perguntar algo e ela vai te dizer que não. Ela vai te responder que não é dessa maneira, que ela não enxerga dessa maneira. Por quê? Ela está com as lentes distorcidas. A visão, né, que a gente fala na comportamental, a visão dela do mundo e do futuro está o quê? Escura, está distorcida. Ela não está compatível com a realidade ali 100% para enxergar esses prejuízos. E se a pessoa não vê prejuízo, ela não vê por que mudança. É por isso que eu estou trazendo essa série justamente, aqui da Neuro Sem Segredo, justamente desse ponto. De primeiro te fazer uma base de conhecimento, porque é isso que te gera ansiedade para começar. Mais pra frente nós vamos pesado entrar na avaliação mesmo. Mas eu preciso te preparar porque se você tá aí nessa porcentagem, 74% de pessoas que considera que é desafiador e que a culpa é sua, você não vai iniciar nunca. Porque você acha que só faz diagnóstico quem foi escolhido, existe um talento para fazer isso, você não vai começar. Mas é o que eu tô te mostrando, que não é só com você e não é só do seu controle. Existem aspectos culturais que fazem esse diagnóstico ser desafiador. Agora, aqueles pontos que estão no nosso controle do examinador é o que nós vamos ter que trabalhar. Primeiro, então, a entrevista de anamnese. Nesses quadros que o paciente ele vê as coisas distorcidas e o relato dele vai vir distorcido, e se você aplica uma escala de autorrelato, ela não vai ser fidedigna para você se basear. Não é que você não vai poder usar, mas você vai ter que ponderar, usar com mais cautela, né? O borderline, por exemplo, que é o transtorno de personalidade, ele... nem sempre que você perguntar, ele vai reconhecer que ele tem ali as dificuldades das relações pessoais, interpessoais ali. Como ele está num quadro ali no grupo B, né, do transtorno de personalidade, que são os impulsivos e dramáticos, é muito mais propício que ele ache que as pessoas que têm dificuldade de entendê-lo, são as pessoas que não o compreendem, esse discurso bem dramático, do que ele reconhecer que falta nele essas habilidades, né? A impulsividade prejudica e aí também, consequentemente, vai prejudicar e vai atrasar ele receber o tratamento. Então, não é um caso que você pode se basear apenas no discurso do paciente. Eu brinco, né? Você tem que sair do seu consultório, pegar sua bolsinha e ir ver esse paciente lá fora. Não é observação direta. Eu, Rafaela, tenho uma certa resistência com a questão da observação direta. Eu fiz pouquíssimas vezes porque eu acho que não funciona. Eu acho que a sua presença, ela vai mudar o comportamento da pessoa, né? Então, eu entro lá na sala de aula para observar o paciente. Vai mudar o comportamento dele. A sua presença por si só vai fazer com que esse comportamento mude, né? Eu vou antes então da avaliação. A presença de uma pessoa nova dentro da sala de aula vai alterar o comportamento da criança. Então não é para você sair lá, vigiar esse seu paciente, observar ele nas atividades diárias dele, mas é você ir buscar informações, é você se basear em relatos de informantes. Não dá para se fazer avaliação só 180 do paciente. Quando você faz só dentro do seu consultório, só com teste, só com anamnese, você está fazendo uma avaliação 180, você não está fazendo 360 daquele paciente. Nosso ambiente ele é altamente controlado e muito diferente da vida real. Primeiro que quando a gente vai construir um projeto, um consultório, quem aqui já fez sabe disso, o maior investimento financeiro é na parte acústica, porque é caro. Mas a gente já faz o quê? Para inibir esses distratores. A vida não é assim do paciente. Ele não está tendo uma bolha lá no trabalho ou na escola para inibir o isolamento dele.
né? Ele não tem ninguém motivando ele como nós fazemos. Não importa acertar e errar, dá o seu melhor, tenta de novo. Lá não está acontecendo assim. Dentro do consultório ele faz uma atividade por vez. No dia a dia, muitas vezes, ele tem que fazer 2, 3 por vez. Então você precisa sair do seu consultório para você enxergar esse paciente por outras perspectivas. E aqui uma orientação, transtorno, quando nós estamos falando de transtorno do neurodesenvolvimento, ele tem uma condição com a pessoa. Então ela vai manifestar em maior ou menor grau em todos os ambientes. Aquilo que diferencia aqueles extremos no sentido de você chega, a família chega, né, com não, ele não tem dificuldade alguma, ele socializa muito bem, enfim. E você chega na escola, a escola te fala, nossa, ele fica recluso, ele nunca socializou desde que chegou aqui, já tem 2 anos que ele tá aqui na escola, e tem isso, tem isso. Você tem que, no mínimo, ligar uma antena que alguma coisa está muito embaraçada, porque ele é uma pessoa só. Ele, eu e você só temos um único sistema nervoso central, que nós carregamos para onde vamos. Não tem como você deixar um cérebro de TDAH em casa e ir trabalhar com outro. A criança não tem como deixar o sistema nervoso central dela ansioso e ir para a escola com outro. Isso não é possível ser feito. Então, em maior ou menor grau, essa dificuldade vai manifestar. E você ter essa informação, porque você saiu do seu consultório para ir buscar essa informação, te ajuda a esse diagnóstico ele ficar menos desafiador e mais assertivo, porque você não está baseando em uma fonte de informação, você está baseando em 2, 3, 4. Aqui um parênteses também, outro ponto de discussão, porque eu estou trazendo prática. Quando eu trago isso para os alunos, o que é a queixa? Mas eu não consigo ir na escola por conta do quê? Agenda, a valor que cobra. Então aqui não é só você, é ruim falar isso, mas não é você definir um valor X bonitinho só para você atrair pacientes, porque demanda, a avaliação neuropsicológica demanda muito. Então você precificar um valor justo te possibilita também fazer um trabalho assertivo, porque você consegue ter essa possibilidade de abrir 2 horários na sua agenda para ir lá na escola, né? Eu tô falando sair do consultório, mas é a forma para ficar didático, mas não necessariamente precisa que seja presencial, tá? Hoje a maioria das minhas reuniões elas têm sido online, para que possamos otimizar. As escolas têm gostado muito, pelo menos aqui comigo, os outros profissionais também, porque você, aqui em Goiânia, por exemplo, onde eu estou, para você conseguir se deslocar aqui, no mínimo você vai ter que abrir 3 horários, um para você ir, um para você estar na escola e um para você voltar por conta da dinâmica de trânsito. Então isso otimiza muito para a escola, para você e tudo. O que não pode deixar é de ter esse relato, porque lembra, se você está baseado em uma única fonte de informação, você está fazendo uma avaliação 180 do paciente e não 360, beleza? Então esse ponto também cabe a habilidade do examinador para que o diagnóstico fique menos desafiador. Depois, no 5º passo que eu tracei aqui, é cultural. É a ideia desse diagnóstico ser rápido, ser para ontem. E aqui pesa, porque a família chega, parece que te pressionando, a escola pressionando, parece que culturalmente já entendeu uma história ali de que esse diagnóstico ele é rápido mesmo, não tem porquê, tá demorando. E acaba que você se sente pressionado e pá, faz um diagnóstico ali meio sem ter muita certeza das coisas. Um dos diagnósticos que eu acho mais perigoso e que eu corro muito quando eu vejo isso é o diagnóstico de personalidade na adolescência. Na infância ela nem fala disso, né? Mas na adolescência já consegue sim fechar, né? O único diagnóstico de personalidade exclusivo da fase adulta é o antissocial. Os outros não têm idade mínima. Mas é muito perigoso isso. Uma pessoa ali 14, 13 anos, é muito perigoso você fechar esse diagnóstico baseado em 10 sessões, baseado no discurso que a família está trazendo, porque a realidade que nós vivemos eles chegam no consultório quando já estão no estopim, quando já estão no auge do esgotamento. Ninguém vem quando está tudo bem. Então você não conhece esse paciente quando está tudo bem, entende? Então você acaba errando ali por conta dessa pressa. É claro que também existe um bom senso de que você não vai ficar 1 ano fazendo avaliação com aquele paciente. Você está fazendo outra coisa então, um acompanhamento e tá tudo certo. Mas a avaliação também não se faz cabível você ficar ali 10 meses, 11 meses com o paciente. O que se faz?
essa pressa, ela pode ser inimiga em alguns quadros. É claro que outros também, quando está muito nítido, esse paciente está cursando com vários prejuízos, inclusive acadêmicos e sociais, também não vai fazer sentido algum você ficar enrolando com essa avaliação. Porque a avaliação, lembra disso, é um primeiro passo. Você não está resolvendo ainda. Você está ali abrindo portas para entender os próximos passos desse paciente. Enquanto você demora, ele está demorando a receber a adaptação, ele está demorando a ir para as intervenções. Então, é como eu falei no encontro passado, os extremos sempre vão causar desequilíbrio. Leve isso para a vida. Não é para você demorar demais, mas também não é para você fazer as coisas apressadas. Porém, contudo, se o diagnóstico está ali, os critérios estão ali, está nítido, está cursando prejuízo, também não tem por que você esperar. Mas existe uma ponderação aqui de você não se vender a essa pressão que vem culturalmente aí de você entregar logo esse diagnóstico ali para a pessoa, porque isso vai te fazer errar, né? O bipolar, por exemplo, se você não esperar os dias ali, você não sabe se ele migra entre os dois polos, né? Você vai conhecer ele numa questão muito presente, do momento presente ali, e aí você pode até, inclusive, errar o diagnóstico, não ser aquilo, ser outro, e o quanto que isso impacta na vida do indivíduo, né? Nós vamos falar sobre isso aqui também, o erro no diagnóstico, as consequências que isso causa. Não vou trazer esse assunto para te assustar ou te afastar, mas para te conscientizar também das suas responsabilidades se você estiver ocupando aqui esse ofício, certo? No sexto passo, né, aqui na minha sequência aqui estamos no sexto passo, é a falta de conhecimento. Aqui também eu vejo que é não cultural, é do examinador. O que acontece? A falta de conhecimento, se você não conhece algo, não tem como você levantar essa suspeita. Então, por exemplo, se você não conhece lugar X, você não tem por que desejar ir lá. Então, se você não conhece a praia de Angra dos Reis, que ela existe, você não vai desejar ir lá. Se você não conhece que carro X existe, você também não vai ter interesse nele. E aqui no diagnóstico é a mesma coisa. Se você não sabe, por exemplo, que existe transtorno disruptivo do humor, você vai diagnosticar com TOD. Porque você nem vai pensar que existe essa outra possibilidade. Porque você nem conhece isso. Se você não conhece o transtorno alimentar da pica, você nem ao menos vai conseguir pensar nisso se você estiver diante de um paciente com isso. Você vai achar que é qualquer coisa, inclusive até se pode dizer que é até ambiental. E não vai fechar diagnóstico porque você não sabe que aquilo existe. Então, estudo em psicopatologia se faz fundamental, assim, obrigatório aqui. Não tem como fugir disso. E quanto mais você puder estudar sobre psicopatologia, um estudo, uma formação, ela não te resolve. Você tem que estudar psicopatologia de uma forma muito apurada, para você estar aqui dentro de fazer diagnóstico em saúde mental, né? Então, eu não fiz uma formação em psicopatologia, fiz várias, vou continuar fazendo, porque todo dia a gente consegue aprender algo novo, o seu amadurecimento vai te fazendo enxergar as coisas de uma forma muito mais diferente, muito mais assertiva. Então, comece hoje. No encontro passado, eu bati muito nessa tecla. Mas minha graduação não entregou. Lida com a realidade, vai você então atrás correr atrás, porque não dá para justificar o paciente que confiou em você, você não conseguir entregar o que ele veio buscar, justificando que a sua graduação não ensinou. É como um médico ortopedista não saber identificar que um osso está quebrado, né? Sétimo passo, a proximidade entre o limiar do normal entre aspas, né, do patológico. Também aqui, por mais que isso seja, aqui é meio a meio, né, mais cultural, mas também eu acho que tem como a gente ter recursos, nós neuropsicólogos temos recursos de minimizar esse desafio. Você precisa entender de desenvolvimento infantil, né, eu falo do público infantil que é o que eu tenho, né, habilidade, expertise para falar. Você precisa também entender de desenvolvimento infantil. Por quê? Para você diferenciar aquilo que está normal do patológico, você só sabe se você entender desses marcos esperados. E aqui fica uma orientação e um pedido. Você, enquanto neuropsicólogo, aonde você conseguir desmistificar a ideia de que cada criança tem o seu tempo, faça. Porque a gente salva a criança desse achismo.
Não é assim, a criança tem o seu tempo. Não é, essa ideia já caiu por terras. Não existe isso. A criança, ela tem o tempo determinado dentro do marco que ela tem para desenvolver aquela habilidade. Porque, de novo, não foi aleatoriamente que se pensou assim, com 2 anos a criança tem que falar X palavras. Vamos jogar aqui esse número? Não. Houveram estudos e estudos para mostrar que aos 2 anos o cérebro tem capacidade, se ele tiver desenvolvido de forma esperada, para falar X palavras. Se o Joãozinho não está falando, ele é a minoria. Provavelmente. Tem algo com ele. E um atraso não necessariamente é um transtorno, mas um atraso, por exemplo, da linguagem, ele vai virando efeito dominó, porque aí ele vai prejudicar o domínio da socialização, das atividades de vida diária, e vai virando efeito dominó de uma coisa que não é, de novo, volto a falar, eu sou muito positiva, não acho que os pais falam isso e fazem isso de forma sabendo que estão errando quando ficam lá esperando que a criança com 3 anos não está falando, ou as pessoas de fora não entendem o que a criança fala e estão assim esperando, sabendo que estão errando. Mas cabe a nós levar essa informação, por isso que eu estou te convidando, fale nos seus meios sobre isso, oriente, não é para você ser invasivo, não é para você ficar diagnosticando e analisando pessoas no seu meio social, mas oriente. À medida que a gente vai divulgando, né, que somos psicólogos, neuropsicólogos, o nosso ciclo familiar, nosso ciclo de amigos começa muito a nos ter como referência e acabam buscando uma opinião, um conselho, tem hora que fica até um pouco cansativo, né, a gente sabe. Mas enfim, aquilo que você puder fazer com que essa pessoa entenda que a criança tem o tempo dentro do marco do desenvolvimento, você salva uma criança de muitas coisas, de muitos prejuízos que vem ali pela frente com ela, certo? Mas entender e diferenciar o normal do patológico é desenvolvimento infantil. Então você tem que buscar também esse estudo aí, o básico dele, para você poder entender. Um paciente que chegar no seu consultório, qual habilidade aos 8 anos ele tinha que ter alcançado? Porque às vezes também é uma habilidade que os pais querem, mas ele deve estar dentro do esperado para alcançar ainda. Entende? Até os 9 anos ele vai alcançar. Coloca um estímulo ali no ambiente, ele vai caminhar, ele vai voar, mas você precisa saber esses marcos para você poder diferenciar, senão tudo vira normal ou senão tudo vira patológico. O 8º e último ponto que eu tracei aqui, inclusive quero pedir que se você considere que exista algum outro ponto que também faça esse diagnóstico ser desafiador, coloque lá na caixinha que eu vou abrir agora mesmo para que a gente discuta. Esses foram os 8 que eu vejo mais da prática da supervisão dos meus alunos e quis trazer, bom? O 8º, então, que é perigoso e é também mais pessoal do que cultural, é você traçar uma hipótese e só enxergar ela. Não entender comorbidades, né? Como eu comentei, cada vez mais tem chegado diagnósticos diferenciais dos médicos principalmente. Mas também tem chegado muito comorbidades. Já que é uma criança que tem, sei lá, o diagnóstico do TEA aos 2 anos, agora na alfabetização tem despertado algumas questões importantes, precisamos avaliar outras questões, mas será que outras questões se fazem de comorbidade ou se fazem de diferenciais? Tem chegado muito isso. Então, o erro é você traçar essa hipótese ali, né, logo no início da anamnese, como eu comentei que é o correto a ser feito, mas você se fechar naquilo, você falar assim, não, é TDAH e eu vou até o fim, porque você tudo vai olhar o paciente enviesado. Tudo que você perguntar para os informantes já será enviesado. Não faça assim, esteja aberto, trace a sua hipótese, trabalhe em cima dela, mas esteja aberto a enxergar outras condições, inclusive as comorbidades. As comorbidades, quando estamos falando dos transtornos do neurodesenvolvimento, é mais comum do que exceção. Não é que todo TEA tem TDAH, tá bom? Não. Porque isso chega muito, não dos alunos, mas muito das famílias, né? Eu tive recente um caso muito desafiador, porque eu tive assim que comprovar de A mais B que isso não existia, porque a mãe achava que realmente todo TDAH tem TEA e tudo, e o pai assim, meu Deus, não, meu filho não é TEA, aquela confusão. Então,
Mas, porém, contudo, é mais comum que sim haja essa comorbidade do que a exceção. Por quê? Simplesmente pelo fato de que a gente divide o cérebro, né, para estudar, para ficar didático, mas no dia a dia ele funciona de uma forma integrada, ele não funciona assim como a gente estuda, um lobo frontal, as regiões límbicas, lobo temporal, não, ele funciona integrado. Então, um prejuízo ali do TDAH que atinge as regiões mais pré-frontais também se compartilha do TEA. Então, por isso que é muito mais comum que haja esse parentesco, né? Eu brinco assim de diagnósticos, né? Então, recapitulando os 8 pontos aqui, sendo eles 4 culturais, que sim, não está no seu controle, é desafiador. 74% das pessoas da minha enquete também acham, então você não está sozinho. Estou aqui pegando a sua mão para te mostrar que o problema não é com você. Porém, contudo, entretanto, também tem outros 4 pontos que você hoje já pode correr atrás de se aperfeiçoar, se fez sentido aqui para você e você deseja ocupar a neuropsicologia, você já pode ter esse conhecimento, que é o primeiro passo para abrir as portas, porque como que você vai saber? Você tem que estudar psicopatologia, se você não sabia que isso te fazia o seu diagnóstico ser desafiador, né? Você ia buscar por isso. Então, por isso que eu estou trazendo conhecimento para te encorajar a ir atrás, mas de uma forma justificável. Eu, Rafael, detesto fazer alguma coisa que eu não estou entendendo o porquê de eu fazer aquilo. Detesto, e meu desempenho é baixíssimo. Mas a partir do momento que eu entendo o porquê que eu estou fazendo, a causa daquilo ali, o que aquilo ali vai me resultar, eu coloco 101%. Então, os 8 passos. Primeiro, não existe exame de imagem laboratorial. Os diagnósticos, os sintomas, se sobrepõem, então não existe sintoma X para diagnóstico Y. Você fica refém dos relatos dos informantes, então você precisa da sua expertise para fazer perguntas assertivas, para ter respostas assertivas. O relato do paciente algumas vezes pode ser enviesado por ele enxergar essa realidade distorcida. Quinto ponto, não saber o diferencial do limiar normal para o patológico. Sexto ponto, é você não conhecer sobre psicopatologia, então se você não conhece que existe aquele diagnóstico, você nem mesmo vai pensar sobre ele. Sétimo ponto, traçar uma hipótese e ficar refém daquela ali, sem abrir possibilidades de comorbidades ou investigar outras coisas. Eu já tive casos completamente assim, falo abertamente. Tracei uma hipótese, não era. No meio do caminho, descobri outra coisa e fui pesado em outra coisa e apontaram outra coisa. No final, aquela minha hipótese foi excluída, não fechava para aquilo. Então, não se feche. Trace suas hipóteses, leve para suas supervisões, mas não se feche. E 8º, não compre a ideia de diagnóstico ser rápido em alguns casos. Isso vai te fazer errar. Não tenha medo de traçar o perfil, mandar para intervenção e orientar uma reavaliação daqui a um ano. Você não está fazendo errado, a família não pagou para ter um CID, para ter um cordão com um número de DSM-5TR. Não, ela está ali para você direcionar. Se você não tem clareza, aquele momento não fecha todos os diagnósticos, não compre a ideia da pressa, não é bonito, você não é o neuropsicólogo melhor da cidade quando você encontra um CID, você é o melhor quando você faz o melhor diagnóstico daquele paciente, então não compre essa ideia. Bom, pessoal, então o que eu gostaria de trazer hoje para o nosso encontro é isso, é te encorajar a partir do conhecimento, tanto daquilo que não está no seu controle, não é só com você, mas também te encorajar a buscar aquilo que é do seu controle para minimizar o máximo que você conseguir desses desafios e fazer o seu diagnóstico de uma forma mais assertiva possível, tá bom? Se você achar também que algum colega possa se beneficiar desse conteúdo, eu vou te pedir para compartilhar, para enviar essa live para que a pessoa assista, porque assim nós todos estamos contribuindo, fortalecendo e crescendo a neuropsicologia juntos, tá bom? Esse papel não é só meu, esse papel é seu, independente se você é iniciante ou não. Agradeço muito quem esteve aqui, principalmente quem esteve na quarta-feira passada e quem esteve hoje, eu acho que me reforça muito esses reencontros, né, essa fidelização.
Então agradeço muito. As lives elas ficam gravadas, então tanto essa quanto qualquer outra. As maiores eu vou fazer pelo YouTube, mas eu sempre vou avisar isso antes nos stories, na segunda ou no domingo. E vou abrir agora lá uma caixinha para você colocar a sua dúvida sobre o conteúdo de hoje, caso tiver, o seu feedback, sua sugestão, algum ponto também que seja desafiador e que eu não tenha comentado aqui, leve para lá porque abre possibilidade de eu comentar e ajudar tantas outras pessoas também que pode encarar esse desafio. Para você receber o material bonitinho, um PDF com esse resumo de tudo que eu falei de uma forma bem organizadinha, inclusive sintomas que compartilham mesmo os diagnósticos, né? Então, habilidade social, quais são os possíveis quadros ali. Se você quer receber esse material, me envie agora no direct a palavra Descomplica. Apenas isso, Descomplica. Que você vai receber aí automático esse material para você, que eu espero muito que contribua de alguma forma, tá bom? Um grande abraço para quem vai descansar, um bom descanso. Aqui Goiânia tá acabando em chuva, então eu vou descansar agora. Mas para quem ainda tiver um segundo, terceiro turno, bom trabalho. Te espero muito na próxima quarta-feira, pontualmente às 18h05 aqui, com o tema que eu solto para vocês no domingo ou na segunda-feira, tá bom? Um grande abraço, muito obrigada. Fiquem com Deus. Se Deus quiser, na quarta-feira estaremos aqui novamente. Tchau, tchau.